Há cerca de uns 2 meses, eu liguei para o acadêmico e amigo Israel Sartini e para parabenizar ele pelos seus 99 anos. E, lembrando do Sartini, me lembra bem o escritor Monteiro Lobato, de quem o Sartini foi contemporâneo. Monteiro Lobato, escritor, frequentava a livraria que o Sartini trabalhava com seus 14, 15 anos de idade, lá no finzinho dos anos 1930, e a quem o Monteiro Lobato preferia chamar de Israel Carvalho. Ele gostava mais desse outro nome que o Sartini não usa, Israel Sartini de Carvalho. E hoje, o nosso papo do programa Histórias de Teresópolis vai ser com uma professora que ocupa a cadeira de Monteiro Lobato na Academia Teresopolitana de Letras, a professora Edinar Corradini. Bem-vinda, Edinar. Oi, boa tarde. Um prazer ter você aqui no podcast prazer é todo do Diário. meu. E vamos falar sobre vários assuntos, vamos falar do seu livro, do seu tempo de professora, da artista de teatro que você continua, sempre foi praticamente, e continua sendo, né? Também da escritora que você se tornou, tem escrito livros recentemente, 2 deles, um deles é A Fantasia da Fantasia, onde você conta a história do Grupo Fantasia, e também os projetos que você tem para frente, né? Você não para não, tá? E ativa, né? Como é que é isso, professora Edinar Corradini? Você deu aulas na rede municipal e estadual, né? Particular também, né? Como é que é essa coisa? Olha, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desde criança, né? Desde novinha. E tive uma professora maravilhosa, que foi Dona Mariana Leite, que me ensinou a ler e escrever. Mariana Isso Leite lá na Guimarães. Cascata Embuí. Então, os livros naquela época eram de folha cetinada, colorida, de capa dura. Eu lia todos. E o meu sonho era ser professora. Entrei para o Colégio São Paulo para estudar. Quando eu entrei para o Colégio São Paulo, me apaixonei pelas freiras, queria ser freira. Acabei saindo para casar, né? Porque a freira chamou até a mamãe lá em casa, ela ia me dar até o Você não sabia que enxoval. freira não podia casar, não? Não sabia. Mas naquela época se estudava muito, claro. francês, Dava valor à inglês, cultura, né? aritmética, geografia, história. Era muito assim. O estudo era muito puxado na minha época. E havia um interesse grande também pela cultura Nossa, universal, muito, né? A língua muito, francesa, muito. que era A comum língua nas francesa, inglês, escolas, né? francês, O inglês, né? latim, eu aprendi também, poxa né? Latim. Então, acabei que me casei. Se tornou professora? Saí no segundo ginasial para casar. Tive 3 filhos. E minha irmã fez faculdade em Petrópolis, fez faculdade de pedagogia. Minha mãe virou para mim e disse assim: eu vou tomar conta dos seus filhos, você vai voltar para a escola. Minha mãe pensava no futuro, pensava longe, pensava, você vai voltar para a escola. E ela fez eu terminar o ginasial, porque apareceu um curso para quem não tinha terminado o ginasial, e Guerra Peixe, o curso Guerra Peixe, maravilhoso. Os professores... Tipo um supletivo, nossa, né? Que surgiu depois. Eu fiz a prova era em Niterói, eu estudei, mas era muito puxado. Eu passei em primeiro lugar no curso. Olha, mamãe ficou feliz. Ela disse, agora você vai fazer o normal. E eu ia para o estadual com aquela roupa do normal, não sei se você chegou a conhecer, Era uma saia branca de com prega, uma saia, o casaco era vermelho, e eu havia uma elegância, a né? minha filha estava fazendo lá o ginasial e eu estava no normal. Ela estava no primeiro ginásio e eu estava no normal. Meus filhos lá no ginasial. Então, eu fiz o normal, e no normal que eu conheci o Nino Honorado. Depois eu conto a história. Então, eu fiz normal, ela disse, agora você vai fazer faculdade. Aí eu fui fazer estudos sociais, que era tudo junto, história, geografia, era junto, né? Depois separou, era história, geografia, moral e cívica e o SPB. Aí, quando eu fiz estudos sociais, eu fiz faculdade, aí eu era inspetora de alunos, eu saí do Estado, eu consegui, até isso mamãe fez eu trabalhar também, né? E
como inspetora, eu dava aula na Cascata Embuí e consegui, não tinha professora, como eu estava estudando, já fazendo normal, eu consegui dar aula para a turma que aprendeu a ler comigo. Até hoje eles se encontram e eu ensinei, eu criei um método de leitura, porque eu não sabia nenhum método. Eu inventei um método de leitura e fiz minha primeira turma ler, lá na Cascata Embuí. Meus filhos eram pequenos. E eu vinha estudar e me apaixonei pela profissão de professora. Fiz o concurso para a prefeitura, passei em primeiro lugar, escolhi Ginda Bloch, porque eu morava perto, e no estado escolhi Euclides da Cunha, porque eu morava no Alto. 2 escolas ótimas, né? Ali, né? Então, fui dar aula. Quando eu fui dar aula no Euclides da Cunha, estava em obras, e a aula era lá na ProArte. É aquele período de Chagas Freitas, né? É. Aquela reforma grande que Então, teve era no uma colégio. sala grande que é a ProArte. Aí ficava segunda, terceira e quarta série numa sala só. Aí Marionor Couto, que era diretora na época, falou assim, olha, eu estou te recebendo agora, você vai dar aula de quinta, oitava e também pode vir dar aula para o segundo grau, mas acontece que eu vou ter que botar você na terceira e quarta série, segunda e terceira e quarta série, porque a turma está toda junto, está em obra, não sei o quê. Eu disse, tudo bem. Eu fui dar aula, eu subia na mesa para poder ver todos os alunos. E eu desenhava. Mais de 40, e certamente. Eu desenhava, né, no quadro o mapa do Estado do Rio, eu desenhava o mapa de Teresópolis para dar aula, e eu criei um projeto sobre Teresópolis, na época, o mapa de Teresópolis, eu dar aula sobre os bairros e tudo, que ficou famoso. Aí as freiras ficaram sabendo do meu projeto, porque muita gente que trabalhava no Euclides trabalhava no Colégio São Paulo. Aí as freiras me chamaram. Eu comecei a dar aula no Colégio São Paulo. Aí eu dava aula de Geografia e História. Não, Estudos Sociais na época, era Estudos Sociais. Foi quando eu dei aula para Tânia Galvão. E para Liliane, filha do Vidocq, né? Aí depois fui dar aula... Isso bem recentemente, anos 70 para 80 já, né? Depois fui dar aula pela prefeitura também, dei aula em vários lugares. E, olha, prefeitura, eu fui para o Ginda Bloch, também fazia trabalhos maravilhosos com os alunos. Eu levava para o planetário, levava na região dos lagos, eu viajava com os alunos. O povo lembra muito das excursões que você fazia. De tal maneira, mas eu percebi uma coisa, eu percebi que não tinha muita cultura, não tinha teatro para as crianças. Então eu fazia teatro, eu dava aula de história fazendo teatro. Eu entrava assim, ia dar aula sobre a pré-história. Eu fazia assim com o cabelo, misturava, fazia o cabelo, botava uma roupa e entrava lá falando igual os homens da pré-história. Entrar no clima, né? Criava um clima e dava aula. Geografia, eu viajava com eles para os planetas. E a Tânia, a Isa do Pereira mesmo fala, a gente viajava pelos planetas, nas salas de aula que a gente... Quando o professor é bom, é muito bom, né? Então isso marcou muitos alunos. Tanto que hoje em dia, todos eles que se encontram comigo, comentam, né? Eu ia dar aula sobre a região Nordeste, qualquer região, eu ia de Maria Bonita. E eu entrava dançando, só deixa o meu, como é que é essa música? Essa música aí, só deixa o meu cariri. No último Pau de Arara, só deixa o meu cariri, não sei o quê. E eu botava música e entrava de Maria Bonita, dançando. Você tira o aluno daquele ambiente dele e traz para o seu ambiente. Não tinha o material que hoje tem, não existia. Eu criava, eu desenhava, levava, criava e me apaixonei muito por... Então, os alunos se apaixonaram por mim. Eu levava eles para o Fonte Amélia para fazer relaxamento, dava uma aula de relaxamento e depois fazia para a sala de aula. Isso aí já estava dando aula de artes. Por quê? Veio uma lei, o Jorge Márcio, o Ginda Bloch também, né? Veio uma lei que tinha que ter aula de artes nas escolas. E não existia professora formada, na época, na cidade, de artes. E quem é que eles chamaram para dar aula de arte?
Tá aí, né? Quem já fazia. Eu, por quê? Me viam desenhando mapa, desenhando coisas. Eu chegava, eu escrevia um pensamento e desenhava sobre o pensamento alguma coisa no quadro, né? Então, eles me chamaram e disseram assim, a Heloísa, do Dr. Estevão, Moura Estevão, Heloísa foi minha diretora, ela me chamou e disse, Ednar, tem uma proposta para você. E você sair de geografia e história e você ficar só com arte. Você vai dar arte até na turma do normal também. Aí passei da arte na educação, mas aí eu fui para o Rio fazer um curso de arte na educação para eu poder trabalhar com o normal, né? Mas juntou com o teatro também, que na época eu fiz escola de teatro Martins Pena, então tudo isso ajudou. Aí eu fiquei dando aula de arte nas escolas. Aí virou distração, né? Aí o Ginda também quis fazer o mesmo, o Colégio São Paulo também não, agora você vai dar aula de arte, sabe? Eu saí de Geografia e História e fui dar aula de arte. É interessante, né? Olha, minha carreira, sim, eu conto isso aí no meu livro, né? Eu conto essa não com muitos detalhes. E esses alunos, quando você encontra com eles Nossa, hoje? De vez em quando você encontra algum deles por aí, os né? alunos me abraçam, me diz que foi a melhor professora que eu tive, porque eu fazia massagem. Eu chegava na sala, eu levava uma música calma, tranquila, e ia de carteira em carteira, fazia massagem atrás, fazia eles deitarem, isso nas aulas de arte já, né? E quando eu dava jogo de história, não, eu fazia teatro. Nossa, a Tânia Galvão fez muito teatro. Ia falar sobre Brasil Império, então eu fiz muito teatro sobre Brasil Império no Colégio São Paulo. E as professoras de português também me chamavam, porque elas estavam dando um livro lá, trabalhando um livro importante da história, um livro lá de Machado de Assis, aí pedia para eu fazer teatro com eles, sobre aquele livro, sobre aquela história. Eu lia e montava o teatro. Então, dando aula de artes, os alunos ficaram assim, né? Aquelas massagens, relaxamento, levava para a Fonte Judite, minha turma do normal até hoje. A gente fazia uma roda ali na Fonte Judite, fazia um trabalho lindo, elas deitavam ali, eu dava uma aula ali. Olha, era fantástico. Então, todos os alunos e alunas lembram de mim, né? Então, lembram de coisas assim, às vezes coisa que eu nem me lembro. Eles chegam, lembra aquela aula que você deu em tal lugar, assim, que foi maravilhosa. E eles vêm, me abraçam, e diz que eu nos desenhos, porque quando eu fazia o relaxamento e criava uma história e deixava eles criarem o resto da história, que eu inventava assim, vamos dizer que você está numa bolha de sabão e a bolha de sabão está voando, né? E aí a gente criava uma história. Aí o resto é por sua conta. Agora eu vou deixar um tempo para vocês finalizarem, para desenvolver. E eles melhoraram muito nas aulas de arte, melhoraram em português, porque eu desenvolvi essa parte da imaginação e eles melhoravam em português. Criar um enredo, né? Então isso foi muito bom e até hoje eles lembram disso. A Isa e a Tânia e vários outros, que eu nem lembro o nome agora, porque são muitos, né? Não dá para mim lembrar o nome então, de todo mundo. Essa coisa da arte do teatro, ela começa já na escola, né? Na escola. Ali que começa, é o pontapé desse trabalho com as peças de teatro, e com as encenações mesmo, né? Que até você era professora. E quando é que desse tempo de professora você vai para o teatro? Bom, você já vem automaticamente, já fazia as duas coisas juntas? Eu não posso também agora esquecer de falar do Nino Honorato. Tivemos um período o teatro de ouro no teatro, né? entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos, eu conto aí, depois você lê a história, porque é uma história muito interessante. Quando ele entrou na minha vida, quando eu tinha 9 anos, o bichinho do teatro entrou e ficou lá guardado. Ficou guardado um tempo. Quando o Nino, a gente estava no normal, eu estava terminando o normal, e o colégio estadual fizeram mudou, né? O colégio estava lá, mudou para cá, era o colégio novo, e tinha uma sala grande que ia ser o teatro. Tinha um palco, mas não tinha cortina. E nós, do normal, queríamos muita cortina para fazer teatro ali, né? Fazer peças, que a Belkis Morgado foi minha professora, e ela que me fez fazer a Emília, né? Que ela quis uma peça
do Monteiro Lobato, a gente montou e ela acabou levando a peça para a casa dela, para o aniversário da filha dela, do filho, do Cecelo. E as mães que viram a gente apresentando ali a história do Monteiro Lobato e eu vestida de Emília, porque eu era mais assanhada na escola, mais levada, mesmo sendo casada e ter 3 filhos, eu era mais coisa. Um dia o professor Nobili chegou na sala e eu estava em cima da mesa com aquele casaco vermelho, botei numa régua, o casaco, né, rodando assim, sabe? Ele mandou todo mundo para... Todo mundo para a secretaria. Que figura, Nobili, né? Uma figura. Mas aí, isso é 1980 já, né? Foi por aí, 1900, né? Não, 70. 70 ainda, 70 ainda. Que você já fazia eu terminei em 72, o normal. Mas eu comecei fazendo o teatro já no normal, né? A gente fazia as peças e levava nas escolas, como trabalho do normal, entendeu? A gente ganhava nota para fazer. Então, aí ele queria uma cortina, aí o professor, o diretor do estadual, ele era ótimo, maravilhoso. Ele convidou o Nino Honorato para montar o Pluft Fantasminha com a gente. O estadual Edmundo Bittencourt. Edmundo Bittencourt. Aí nós montamos... A Mauri Santos, né? Hein? Foi a Mauri Santos. Quem foi o diretor? A Mauri, o professor Mauri. Eu tenho foto com ele. E aí montamos o Pluft, foi no Higino. Lotou o Higino. Aí você sai da escola e vai eu já era casada. Para o público, né? É. Você vai para o público comum do teatro. Mas sabe o que é público? Até minhas cunhadas foram assistir. Lotou, mas lotou aquilo, não tinha, porque foi todo o estadual assistir e os familiares também, as famílias. E muita gente conhecendo o teatro pela primeira vez, né? Porque não era uma coisa comum na cidade de teatro. O Rubinho emprestou. E a gente cobrou, na época, R$2.000. Era tão pouquinho, eu tenho lá escrito. Era cruzeiro já, né? Era cruzeiro, uma coisinha de nada para comprar tal cortina. Deu para comprar a cortina e sobrou. E o público, eu fazia o bêbado. E o Nino Honorato colou aqui eu conto essa história aí, colou um cafanhaque aqui em mim, ele ensaiou muito bem com a gente, ele era ótimo. E na hora que o Pluft aparece para mim, que eu fico com medo dele, que ele aparece assim, eu disse assim, eu falo assim, monstrinho, monstrinho, e eu comecei a tremer, ia tremer, ficar com medo dele, eu tremia, e o público ria tanto, mas dava tanta gargalhada, que eu comecei a rir junto com o público. Mas eu não sabia que o cafanhaque tinha soltado e ficou por um fio. E o público pensando que era mágica. Aí, quando eu voltei lá para dentro, né, que ele veio com a cola, o seu cafanhaque caiu em cena, e estava pendurado, por isso que o público leu, ria, né? E eu fiz, nesse dia, xixi porque o público ria tanto, e eu comecei a rir, eu fiz xixi na calça. O bom é que a calça era preta, não apareceu. E depois eu contei para o meu marido em casa como é que foi. Então, foi assim que, aí eu vendo aquela coisa do teatro, e as pessoas gostando tanto, aí eu dava aula para a Liliana, a filha do Vidocq, né? E o Nino gostou muito da minha atuação, me chamou para trabalhar no Paixão de Cristo. Aí comecei a trabalhar com o Nino na Paixão de Cristo. Que era o grande mote aí eu dele, ficava no camarim com a Liliane, as crianças que fazia a cena das crianças com Cristo, brincando de Pluft, porque eu sabia o texto todinho. Aí o Vidocq e a esposa, né, assim, vamos montar o Pluft, vamos montar. E aí, nessa coisa de montar o Pluft e ensaiar, o Vidocq disse, não, vamos botar o nome de fantasia. Fantasia, porque fantasia é tudo, teatro tem fantasia para tudo que ela... E ficou fantasia. E a Lili, mais tarde, ela fez faculdade de jornalismo, mas não se adaptou, foi para o teatro, fez faculdade de teatro. Hoje ela faz teatro no exterior, em vários lugares, né? Espanha, Paris, México, Estados Unidos, ela vai para todo lado com a peça. E além desse grupo Fantasia, você também atuou em outros grupos na cidade, em auxílio a outros artistas? Aí eu comecei a dar aula, comecei a me aperfeiçoar em teatro, né?
fui fazer vários cursos, fiz tanto curso de teatro. Chegou a dar aula também de teatro, né? Eu comecei a dar aula de teatro lá no Grêmio Musical Paquequé. Quando eu dava aula no Euclides da Cunha, consegui a sala lá emprestado e dava aula lá, depois que passou para cá de cultura. Mas aí eu via que não tinha teatro em Teresópolis, por isso que eu montei o grupo, né? Aí quando eu montei o grupo, foi tanto sucesso, as escolas foram, né? E foi tanto sucesso para o público em geral. Depois o Colégio São Paulo eu montei em agosto, justamente hoje é 21, 21 hoje. 21 de agosto. Está fazendo aniversário, o Fantasia hoje faz aniversário. Que bom, eu montei parabéns. 21, 22, 26, na sexta, sábado e sexta, sábado, domingo, no Higino. 21 de agosto a gente só pagou a luz pro Rubinho. 21 de agosto de que ano? De agosto de 79. 79, tá aí. Isso eu já vinha fazendo teatro, né, desde 70. Aí as freiras do Colégio São Paulo ficaram sabendo do sucesso da peça. Aí eu dava aula lá e disse, não, nós queremos a peça só para o colégio todo. Você pode fazer agora em agosto, 11, 12, 2 dias. Aí 11, 12 de agosto de 79, eu fiz de novo no Higino, consegui com o Rubinho e fiz. E aí não parei mais, porque no ano seguinte, aí eles falaram, qual vai ser a peça do ano seguinte? Aí o ano seguinte foi, acho que a Baratinha Dengosa, eu não lembro qual é. Aí eu comecei cada ano fazer uma peça. Aí eu procurava fazer as peças assim mais famosas, que tem Pequeno Príncipe, que as crianças Mágico de Oz. Que os jovens já tinham alguma relação com elas, né? Não, porque o texto, essas histórias que tem um texto bonito, forte, o pai vai ver e não fica... ajuda a construir o caráter também da criança, né? Serve para pai e mãe. Por exemplo, Pequeno Príncipe serve para qualquer pessoa. O Mágico de Oz, ele é usado até por psicólogos, porque trabalha o medo. O Proof de Fantasminha trabalha o medo. O Mágico de Oz trabalha a coragem, o medo, o amor. Ele trabalha ali várias coisas, entende? Então, Maria Clara Machado com A Menina e o Vento, que é lindo, é histórico, trabalha também várias coisas ali, né? E a Emília, como é que ela surge? A Emília surge um pouquinho mais à frente, né? quando eu estava fazendo normal mesmo. A Emília então surgiu você passou a fazer um trabalho maior com ela depois, 70, né? Mas é bem do início, então, a Emília, o personagem. Em 1970 surge a Emília. Eu nem tinha peruca direito, nem roupa direito, né? Surge a Emília quando eu fui fazer na Belks Morgado. Aí as mães gostaram tanto, porque foi na casa da Belks. A gente contou a história e brincou com as crianças ali um pouquinho, né? Eu nem tinha assim... Eu como professora, gosto de brincar com criança, né? Aí eu comecei a pesquisar coisas para brincar com criança, para fazer recreação. Porque as mães que estavam ali pediram. Aí eu fiz para a filha da dona da Riga Decoração, ela tem até hoje a foto. Ela está para me dar essa foto, não me deu para botar no livro. Na segunda edição. Na terceira ou quarta. Né? Eu fiz na casa dela, porque ela estava lá na casa da Belks. Então, todas as mães que estavam lá acharam uma novidade. E peça de Monteiro... Era coqueluche do momento, Monteiro Lobato, todo dia, né, na televisão. Aí todo mundo começou a chamar. E foi assim que comecei. Depois eu montei A Baratinha Dengosa, foi o texto até que Nino que me armou para me montar, que era um texto muito bom. Quando eu já estava no 3º ano do normal, ou 2º, a gente saiu com esse texto em várias escolas. Muito bom o texto, eu perdi esse texto. Esse texto é excelente. Como é o nome? Silvio Gomes, o autor do texto. Muito bom. Bacana. Nós falamos aí sobre a professora e a artista. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a escritora e os projetos que você tem para a sua vida artística, né? E para Teresópolis, para as escolas, para os seus alunos, para as pessoas que relacionam contigo. E nesse bloco agora foi muito interessante a sua lembrança de alguns personagens, né? A Maria Luísa Estevam, que foi professora, né, maravilhosa. do Euclides da Cunha. A Marionô Melo Couto foi diretora da escola. Eu dei aula de artes no Colégio Euclides da Cunha com a professora Rosilda.
não sei se você lembra, mas lá por volta de 82, o colégio ganhou uma gráfica do Estado, Rosilda. né? Nossa, E era aí, maravilhosa aquela gráfica, eu estava aí lá. a gráfica, eles não sabiam o que fazer com aquelas caixas de tipo, com aquela impressora, que eles não tinham noção nenhuma, né? Os Nossa, professores não Rosilda. sabiam como lidar com aquilo e souberam que eu me lidava com aquilo na Gazeta, eu trabalhava como tipógrafo, compositor na Gazeta. E aí me levaram, os alunos que trabalhavam comigo no jornal levaram para lá, me apresentaram e tal, e eu acabei passando uma noção de como aquilo funcionava para elas, para a Rosilda e para as outras professoras. Era maravilhosa aquela E eu sala, acabei nossa. ficando por lá também por um bom tempo, até eles aprenderem mesmo a técnica da arte gráfica. Eu né? lembro daquela sala, Essa gráfica, daquelas aulas, inclusive, nossa, essa frequentei gráfica, muito lembra aquela. dela, né, das caixas de tipos? Aquilo me tratou tudo comigo. Aquilo foi, o Estado autorizou a escola a descartar aquele material, né, que não se usava mais, e o Zé Nildo, lembra do diretor? Foi meu aluno. Seu aluno, foi Gosto diretor do demais de colégio, mim, né? nossa. Se aposentou como diretor do colégio agora. Ele, sabendo que eu tinha essa coisa da memória e tal, ele falou assim, Vanderlei, eu vou dar aquelas estantes de tipo para você, aquela impressora, e aquelas coisas da gráfica vai ser importante para ficar contigo, para guardar, para um dia alguém saber como é que era uma gráfica de tipografia, né? Isso. Então, é um Quando material tiver- que está quando a gente comigo, tiver né? um museu nessa Quando tiver um cidade, museu, né? um museu, inclusive, muito temático, que possa contar a história da imprensa, a história da medicina, né? As várias histórias que a cidade tem, né? Mas isso é papo para um outro programa. Mas agora vamos falar sobre o seu livro, Edna. A Fantasia da Fantasia. Eu fiquei muito feliz que você estava fazendo esse livro e muito feliz aceitei o convite para participar do lançamento. E num sábado à tarde, então, início de noite, me preparei para ir ao seu lançamento e contei que seria um lançamento de livro como tantos outros lançamentos de livro, onde a gente vai, tem lá umas 20 pessoas, quando o lançamento é bom, 20, 30 pessoas na fila, né? Eu aguardaria um pouquinho e em meia hora eu estava já... tinha me desincumbido dessa obrigação salutar de participar de um trabalho de lançamento de livro, né? E aí, quando eu chego na Casa de Cultura, eu não deixo o carro em calçada, eu estacionei o carro, até porque lá não pode mais. Nós plantamos aquelas árvores lá quando eu estive secretário, para que as pessoas não estacionassem na calçada ali. Deixei o carro atrás da Casa de Cultura e vou entrar na casa, aquilo estava tomado de gente fantasiada, de gente da área da cultura, gente da área do teatro, tinha mais de 300 pessoas lá. E aí, você nem estava disponível para o lançamento do livro, você estava já organizando a apresentação do teatro e tal. Eu fiquei para ali um pouquinho contigo e acabei voltando de lá sem o livro. Mas com a minha presença, eu fiz questão de dar um abraço e ver algumas pessoas, né? Esses eventos são muito importantes porque a gente revê algumas pessoas que a gente fica tanto tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ver e dar um bom dia, apertar a mão, perguntar importante. como vai, é muito bom, né? Essas pessoas que têm ligação com a gente. Eu tive uma passagem pela cultura e pela casa e só lá eu vou encontrar, nesse espaço eu vou encontrar essas pessoas, que elas continuam lá, né? Eu saí de lá, voltei para minhas outras atribuições, mas aí foi muito bom e hoje você traz então esse presente para mim, já devidamente autografado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A Fantasia da Fantasia, porque é um livro que conta a história do Grupo Fantasia, dessa parte do teatro que você já deu um spoiler no nosso bloco passado sobre isso. Como é que foi produzir? Quanto tempo levou? A satisfação da realização desse livro, então, que é o seu primeiro grande livro, né? O seu livro contando uma história que mexe com a história de muita gente, mais de 300, 400 pessoas, pelo que eu percebi aqui. Eu comecei a escrever algumas coisas, assim, para mim não perder, né? Pena que eu não pensei isso desde os anos 70, mas eu comecei a escrever algumas coisas como se fosse assim um diário, diário, né? lá um e tal. rascunho, né? Mas Pra não aí depois esquecer. eu pensei assim, vou escrever um livro. Aí eu escrevi tudo à mão, né? Primeiro eu escrevi, tem lá uns textos escritos com aquela letra bonita que a gente aprendeu antigamente, né? Aí depois eu passei, quando veio o computador para minha casa, eu peguei aqueles textos e passei para o computador. Construindo os textos, né? Aí comecei a escrever e colocar o nome das pessoas. E como eu vi que o meu teatro não parava e cada ano que passava eu fazia mais peças e mais performance, me convidavam para fazer performance aqui e ali, eu fiz tanta performance que eu perdi até a conta.
E uma vez, Marionor me pediu para mim fazer uma performance na abertura da sala de ciências. Tinha também essa sala que você falou, e uma sala de ciências que ia ser inaugurada. E ela queria uma coisa diferente. Aí eu peguei as alunas do normal, embrulhei elas todas no jornal, dentro do jornal, em cima daquelas mesas de mármore. Bolamos uma música e elas rasgavam. Eu disse, olha, foi linda a performance, eu não tenho foto disso. Isso então, no Euclides da Cunha, né? eu fiz muita coisa do teatro que eu não tenho foto. Mas aí eu procurei colocar aí no livro tudo que eu lembrava. Aí comecei a escrever. Quando chegava no inverno, aquele frio danado, eu ia para o computador, ficava escrevendo até de madrugada. Nem minha filha sabia o que tinha aí. Depois, quando ela tem um depoimento dela aí, né? Tem uma parte dela, porque ela me ajudava muito na parte que ela fez faculdade de artes. E quando ela fez faculdade de arte, eu já estava dando aula de arte. Eu digo, você vai passar tudo para mim que você aprendeu na tua aula de arte, porque eu estou dando aula de arte. Né? Então, eu fui pescando as coisas. Aí eu disse assim, não, vou escrever tudo. Aí eu comecei a escrever, porque também eu vi uma coisa que aconteceu muito triste na cidade, que foi perder todo o documentário do Nino. O Nino Honorato foi uma grande pessoa que começou teatro na cidade, que fazia teatro aqui. Não sei se você chegou a conhecer. O Nino, eu tinha uma gráfica aqui na Reta, e ele dependia de fazer aqueles cartazes, né, os ingressos. Então, praticamente, o tempo aqueles últimos anos do Nino, aquelas peças de teatro no Gino, todos aqueles cartazes e ingressos foi eu que fiz na gráfica. E essas coisas eram demoradas, porque o Nino era muito empenhado em fazer as coisas, e ele às vezes fazia, vai ser tantos cartazes, tantos ingressos, vai dar tantos cruzeiros, né? Então ele trazia, eu dou um sinal aqui, depois ele trazia, eu vou levar metade, vou te pago mais tanto. Ele é muito correto, tá? Mas dinheiro no bolso dele era uma dificuldade, como a maioria do bolso dos artistas estão sempre faltando dinheiro. Então eu tive esse convívio com o Nino, sim. Agora, muita coisa do Nino se perdeu. Mas o Nino, quando morreu, ele deixou boa parte do acervo dele para o Hélio Carracena. E o Hélio doou esse material todo para a Casa da Memória Tudo Almaço. Então, esse material, os cartazes, aquele material que você expôs lá da sua vida, da sua trajetória na Casa de Cultura, eu gostei muito daqueles cartazes, né? Que aquele ali cartaz antigo ali, muita coisa. Nossa, aquele material é maravilhoso. Aí tem museal, e ali só tem uma terça parte. Que além do lançamento do livro, né, eu não contei, né, a história por completo, tinha a sala de exposição da Casa de Cultura, que é uma sala grande, né? É um bom espaço de exposição. Aquilo estava tomado dos vestidos, dos cartazes, dos apetrechos das peças, né? Então aquilo foi que eu vi o encantamento das pessoas com aqueles vestidos, com aquelas roupas temáticas, tinha, né? Também muito lá bacana. O nome de todas as pessoas que estão no livro. A minha filha mandou fazer, eu mandei imprimir, né? Tudo em ordem alfabética. Então, as pessoas que foram, aqui meu nome, eu achava o nome dele lá, né? Foi mais do que um lançamento de livro, aquilo foi um evento, né? Foi e o Nino, então, ele tem essa boa parte do material dele, os panfletos, as matérias de jornal, essas coisas estão guardadas na Casa da Memória. Nós temos um problema hoje, o que nós precisarmos ter, nós temos, que é a Casa da Memória Tudo Almaço. Mas nós precisamos hoje de fazer com que essa casa funcione para as pessoas, né? A casa hoje está fechada por problema de... A casa está então, interditada, né, pela Defesa Civil. Não, eu vou escrever. Então não tem condições das pessoas saberem o que tem lá dentro. E isso me deu, assim, aquela vontade de escrever o livro para deixar tudo escrito, e o nome das pessoas aqui. Porque eu não fiz isso sozinha. Isso aí, 700 pessoas ou mais andaram comigo, ou muito mais, né? Que tem uma parte da Paixão de Cristo, que eu acho que foi na época do Jorge Mário, que eu montei, que não entrou aí o nome de todo mundo, porque eu perdi foi 2009 essa peça, Paixão de Cristo. 2009, 2010. Tem uma parte que tem mas eram 100 pessoas trabalhando comigo ali no Pedrão. E muita gente não entrou. Então, por isso que eu escrevi o livro. Então, muita gente caminhou junto comigo, muitas pessoas importantes. Pessoas importantes como você
Também a mídia, né? Eu faço aí nesse livro eu faço um agradecimento à mídia lá no final. Certo. Tenho um agradecimento porque a mídia é muito importante para nós que somos artistas. O teatro muito importante. O artista precisa ser visto, né? Precisa ser visto. Quantas vezes... A imprensa faz isso. Tanto no jornal, na Gazeta, quando você era da Gazeta, o jornal da Gazeta, os jornais me ajudavam. O Teresópolis Jornal divulgou muito o teatro, Gazeta a música. E outros jornais. E depois veio a TV, que foi uma maravilha. Essa sua TV, a imagem. A imagem é muito interessante. A imagem, né? eu me lembro da TV lá, a Nina Benedito fazendo entrevista comigo. Portugal, né? Aliás, onde foi a ProArte, né? Ela estava anteontem lá foi anteontem, né? No evento em Venda Nova. No evento, né? Ela foi. Teve um evento lá sobre também teatro, né? Você teve uma apresentação teve lá. uma pequena performance num espaço de cultura novo que está surgindo. Porque o dono ali parece ser uma pessoa muito inteligente, Empório Garden, e ele quer fazer um centro cultural lá, nem que seja uma vez por mês. A reboque da Regina, do Sobrado Lipe, vem surgindo várias ideias novas, né? Várias ideias. Então, ele gostou muito da Regina, a Regina recebe aquelas pessoas e vai almoçar lá e tal, mas não é comida aquilo, não, mas é um preço bem legal, uma comida muito gostosa. A gente fala da Regina, imaginar que nós somos contemporâneos da Regina, né? E eu fiz propaganda. É uma pessoa tão que... Não, assim, muito querida, né? Muito querida e muito engajada. Né? E aí parece ser mal de pessoas com o nome de Regina, né? Você vê a Regina Rebelo também, voltada para a memória. Eu sou madrinha eu sou madrinha do museu, porque quando eu fui a primeira vez conhecer a casa dela lá, que ela me mostrou aquilo tudo, eu disse, nossa, Regina, isso aqui tem que ser um museu, você tem que transformar isso no museu. Aí eu consegui que a revista Cobertura do Carneiro, fizesse que matéria, era né? Lizimara. À frente da revista. Lizimara foi lá, eu conversei com Lizimara foi lá, fez uma matéria linda e saiu. E está a revista lá. Então ela diz que eu sou madrinha do museu. Eu fui a primeira pessoa a levar a mídia lá. Né? E nós participamos desse processo ali. Quando a Regina estava criando o museu, que tinha relação com o Ministério da Cultura, né? Então era o período que eu estive secretário, então ela participou das oficinas que o Estado fazia no Estado todo, nos municípios do Estado. A gente percorria os municípios para alguma coisa com relação ao museu, né? Como tratar fotografia, como tratar documento. Ela trabalhou comigo no Euclides da Cunha. Aí eu lembro uma vez que a gente estava em Rio das Ostras, aí a diretora de um museu da Bahia, que era a palestrante, quem estava conduzindo aquelas oficinas, ela pediu que as pessoas se apresentassem e a Regina se apresentou como a dona de um museu, né? Aí, e quando chegou a minha vez, eu falei que eu era o secretário de Cultura. Ela falou assim, poxa vida, é a primeira vez que eu vou fazer uma oficina com um secretário de Cultura presente e com a dona de museu. Ela é né? ótima. E a Regina tem essa coisa, né? Ela é muito focada. E ela pegou aquele projetinho dela, que era pequeno, que ela sai da casa principal, da casa, né? E vai para o porão da casa, para ter a casa disponível para criar um espaço cultural ali em Venda Nova. Muito e legal. Agora ela vai criando com o Zé Luiz, que é parceiro dela nessas empreitadas todas, né? Ele é o barão de Venda Nova. Barão. Né? Barão e a baronesa. E ele foi criando outros espaços dentro daquele terreno grande que eles têm. Eu já fiz a Imperatriz. E criaram uma área maravilhosa, né? A Imperatriz Teresa Cristina. Eu não canso de elogiar. Emília, já fui de Emília lá, Nossa, tem cada foto lá minha. Eu não canso de elogiar o Zé Luiz e a Regina pela iniciativa deles, porque esse desprendimento que eles têm mostrado, eles dão exemplos. Né? Eles. Nós precisamos tanto de exemplos bons na área, todas as áreas. Ela é um grande exemplo. E ela é um exemplo de interesse pela memória, né? E a família também muito envolvida em tudo aquilo. Mas tudo que eu né? tenho lá daria para fazer um museu, porque aquilo tudo que você viu na sala, eu tenho o dobro lá na minha casa. Nós temos que ter... Mas, aí voltando ao livro, né? Então, esse livro aí foi assim, uma Já acabou a bênção primeira na minha edição? vida, Você né? já fez uma segunda edição? Já está na segunda edição, foi esgotado. Todo mundo que leu estão elogiando, estão falando que está adorando. Nossa, que livro! Quem quiser adquirir o livro hoje, ele tem onde à venda?
Vai ter, eu vou fazer o lançamento dele agora, dia 11. 11 de setembro. Lá na ProArte. Que bom. Porque vai ter Flick, né? Flick, eu vou aquele estar mesmo lá no... projeto, o mesmo projeto, acho que todos da Ana nós Maria estaremos Andrade, lá. né? Que tinha em Paraty, está vindo para Teresópolis. E eu vou fazer a abertura com o Menino Maluquinho, que a Ana Maria pediu. Eu já fiz o texto e estou ensaiando. Muito bom. E o Menino Maluquinho, que as pessoas... Vou fazer a vovó. Vou fazer a vovó. Porque o Menino Maluquinho é o próprio Ziraldo, né? E o Ziraldo tinha uma relação de amor muito grande com Teresópolis. Né? Muito. Ele sempre por aqui, a esposa dele é daqui, a Márcia. Em 94, quando eu montei o Menino Maluquinho, eu liguei para ele para pedir. Eu conhecia pessoalmente, tinha o telefone dele. Naquela época, telefone, né, ainda, aquele outro tipo. Aí ele conversou muito comigo, não autorizou para eu fazer. Flicts também, eu montei Flicts depois, um ano ou dois depois, ele também autorizou. E Flicts, ele disse assim, mas eu queria que você montasse o Flicts com a minha versão. Eu vou te mandar o texto. Ele mandou pelo correio o texto, mas quando ele chegou, demorou tanto. Era para outubro. Eu tinha que montar para outubro, porque todo ano, mês da criança, eu montava. O texto dele só chegou em dezembro, então eu já tinha montado com a minha versão, né? Mas não falei nada isso para ele, mas ele era muito gente boa, maravilhoso. Ele era um apaixonado por Teresópolis. Apaixonado pela literatura. E uma cultura, né, muito grande. Eu tive a oportunidade de ter alguns papos assim. A gente conversa, às vezes, com aquela conversa rápida de 3 minutos, 5 minutos, pessoas importantes, mas eu tive a oportunidade de ficar mais de meia hora conversando com o Ziraldo. Cultura, ele foi uma vez lá. A gente desenvolver... É muito interessante quando você conversa com uma pessoa inteligente, né? Ela te ensina algumas coisas novas, te passa algumas informações. Eu fiz Martins Pena Uhum. e fiz curso de contação de história também no Rio, na Casa Laura Alvim, e vários cursos que eu fiz no Rio de Janeiro, no Teatro do Sesc Copacabana, curso de teatro, né? Eu encontrava com ele, então eu tinha essa coisa de um pouco de intimidade, não assim aquela intimidade, mas a gente se conhecia e ele ficou me conhecendo, então quando eu pedi que você podia, e se ele ia me cobrar, ele disse, não vou cobrar nada, você vai apresentar para quem? Eu vou apresentar para as escolas. Então não tem que cobrar nada. Ele era um apaixonado por crianças, né? Muito. Ele gostava muito de crianças. Ele tinha um olhar especial para as crianças, né? Ele me deu um presente, através da Márcia, de fazer uma apresentação em Teresópolis, de graça, sem custo nenhum, né? Ele veio num evento no Quiosque das Lendas, e a gente montou uma tenda lá em cima, som e tal, e aí a presença dele era o presente para o evento. A gente fez um evento com música e alguma coisa de teatro lá, você deve lembrar disso, naquele nosso projeto de restauração do Mirante. Lembro. E aí ele leva algumas caixas de livro, no final ele deu o livro para aquela criançada toda. E ele olhou, e as crianças fizeram... A gente lembra dele com uma alegria, E as crianças fizeram um teatro, era um dia de... Assim, era um alegre, tempo, eu não lembro exatamente o mês do ano, mas era um tempo assim de calor e com a terra seca. E as crianças fizeram teatro, dança, naquele terreiro de terra batida, né? Sim. Então levantava poeira, e ele olhando para aquela poeira, encantado com a poeira, e com os pés das crianças no chão, entendeu? É muito bacana lembrar essas coisas assim, de um personagem bacana, que é universal, né? O Ziraldo não é apenas brasileiro, ele é um cara Maria conhecido Clara no mundo inteiro. Machado, né? Também é universal, porque o Proust, Fantasminha, ele é... um texto, eu comento isso aí, em todas as línguas. Ele foi traduzido em todas as línguas. Ele viaja o mundo, o Proust. Porque o texto dela, do Proust, é perfeito, perfeito. Então, tem coisas assim que eu lembro, né? Por exemplo, quando eu montei o Pequeno Príncipe, saiu uma foto da menina. A primeira vez que eu montei o Pequeno Príncipe, eu montei 2 vezes. A segunda vez eu não deixei sair no jornal. A primeira vez saiu no Jornal do Rio de Janeiro. Recebi um telegrama da Embaixada da França me proibindo de montar. Me proibindo de montar o Pequeno Príncipe. Nem sei se eu contei isso aí, porque eu conto algumas curiosidades também que aconteceram durante o processo, né?
Aconteceu muita coisa engraçada. Aconteceu quando eu montava aquele alto de Natal que você lembra, que tinha a mendiga e o menino de rua, que eu fui para montar em São José do Rio Preto. Eu estava na sala que o padre lá arrumou, né, para a gente trocar, os anjos se maquiar, fazer aquela... Porque o anjo leva tempo para maquiar, botar aquilo tudo, né? Heloísa se vestiu de mendiga e, junto com o meu neto, que era pequeno, tinha uns 10 anos, de menino de rua, e foi para a praça. E a Heloísa, muito doidinha, que ela é muito extrovertida mesmo, foi pedir esmola, ganhando esmola lá, ganhou uma porção de dinheiro. O guarda foi lá e prendeu os dois. Eu conto isso aí. Prendeu. Aí ela disse, não, que era teatro. Eu disse, não, como é que é teatro? Aí ela foi lá me levar lá na sala do padre. E aí eu expliquei para o guarda, né? Não, isso aqui é peça, ela é mendiga e tal, tal, tal. Ele foi assistir. O guarda foi assistir aquela igreja antiga feita pelos escravos, né? E na hora que ela se converte, durante o processo, ela se converte. Passa a acreditar em Jesus e tal. Então, tem uma hora que ela se converte, que conversa com Jesus, que está lá. Aí ela vira para o padre e diz assim, padre, eu peguei aí ganhei uns dinheiro aí na praça, mas eu não vou ficar com ele não, tá bom, padre? Eu nem vou precisar mais, porque eu vou arranjar emprego, eu vou botar aqui na caixinha. E botou o dinheiro lá na caixinha. Mas o Nino também tem uma passagem interessante, que ele se caracterizou de mendigo para divulgar uma peça dele de teatro nos anos 70, né? E as pessoas é um mendigo novo, porque antigamente tudo era novidade na cidade, né? Então a curiosidade das pessoas era um mendigo novo que havia na Adelfo Moreira. Lá na Casa de Cultura, caminhando. Aquilo virou um ponto de cracudo, né? Está complicado aquilo ali. Tá. A ação social, a hora que tiver a ação social de novo, o desenvolvimento social funcionando no município, tem que dar uma solução para aquilo, que virou um point, né? Aquele povo que ficava ali, o povo da Barrigudinha que ficava ali na Praça Santa Teresa, né? Ele andou pela Praça Olímpica também. Tem, a Barra também, a Praça da Barra está tomada. E essas pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda. Elas não são um problema, não. O problema é a autoridade que não toma providência. Tem uns que nem são muito velhos, são pessoas fortes que podiam trabalhar num jardim. Tem garotada de 18, 20 anos nisso. Então, é preciso que as autoridades tomem providência. É para isso que nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Social para cuidar dessas questões. Né? Nós temos aí nós já temos as pessoas que dependiam da comida, que não tem mais o sopão, e esse volume de pessoas, de moradores em situação de rua, cada vez aumentando. A gente falou, você teve a sua artista, ela foi presa porque era mendiga na rua. E agora, nem de mendigo a gente pode chamar mais essas pessoas. Não. Agora é morador em situação de rua, né? Tem essa forma mimizenta agora que a gente tem que se comportar. Então, aí eu comecei a escrever, né? Escrever meus livros. Esse livro também aqui. Muito bom esse seu livro, Nayá. Nayá Itayan, que fala sobre as florestas aqui, né? Nossa Mata Atlântica. E nossa Serra dos Órgãos. Muito bem ilustrado e um texto rápido, um texto simples. Ilustração minha, muito Arte bom. Naif, né? Esse livro aqui já está na 3ª edição e eu escrevi ele também numa sala de aula. Dando aula ali no Jorge Marques, levei a turma para o Gramado, botei 8ª série. Naquela época, 8ª série, agora já não é 9º ano, né? Já mudou. Então, eu botei deitado assim, tem um que é cientista. Ele já me pediu o livro, já mandei para ele. Ele mora nos Estados Unidos. Que ele ficou. Aí eu mandei todo mundo deitar, fechar o olho, imaginar, né, alguma coisa, que eu estava dando aula de arte já. Coleção. Jorge Marques, todo mundo me passou para arte. Me tirou de Geografia e História. Aí você era boa professora de Geografia e História? Era. Então tá bom. Eles gostavam. Não foi por motivo, não. Mas aí eu disse assim, mas eu me realizei mais dando aula de arte. Claro. Aí você se divertiu, na verdade, né? Porque era mais divertido. E eu falei assim, vamos imaginar que Cabral não chegou no Brasil ainda. A gente já sabe que antes de Cabral teve outras pessoas aqui, né? Mas para aquela turminha ali eu tinha que falar assim. Vamos imaginar que Cabral não chegou no Brasil ainda. Vamos imaginar Teresópolis naquela época. E aí imaginei os índios que passavam por aqui, né? Então criei essa história na Itayan.
Ainda dei nome e tudo na época para eles. Quando ele mandei mexer a mão, mexe o pé, abre o olho devagar, olha para um lado, olha o colega, levanta, abraça. Tinha a cena dos abraços também, né, que era importante naquela época. Aí eles ficaram, professora, que história linda, escreve um livro. Todos eles. Aí eu cheguei em casa e escrevi, eu tenho escrito na caneta. Aí, como a história estava bonita, eu fui e contei no Normal, para a minha turma do Normal. E a turma do Normal fez cada desenho lindo. E eles faziam desenho da história do relaxamento. Eu botava a papel lá e eles tinham que desenhar o que sentiu, né? Não é? Porque quando eu fui dar aula de artes, tinha tido uma professora antes, no Ginda Bloch, eu me lembro. Aí, uma professora, a gente tinha que... a árvore tinha que ser verde. Passava no mimeógrafo uma árvore e tinha que pintar de verde. Só um desenho, né? Passava um elefante, tinha que ser cinza. Eu disse, não, nosso elefante pode ser... Você que cria, você vai criar seu elefante e pode pintar da cor que você quiser, de cor de rosa, vermelho, lilás, a cor que você quiser. Aí é criação sua. Então, comecei a trabalhar a imaginação e a criatividade. Por isso que os alunos até hoje gostam de mim, né? Agora, tem essa lembrança boa, né? Agora, Diana, você já falou de coisas. E eu botava assim, beijos de luz para eles. Trabalho podia ser simples. Eu disse, se você desenhar uma linha, porque tinha aqueles alunos mais fechados, com problemas, se você desenhar uma linha, essa linha é importante. Porque tudo no mundo tem uma linha. A linha da parede, a linha do chão, a linha do tronco da árvore. Aí eu mostrava a linha do livro, isso aqui é uma linha. Então, toda linha é importante. Não Agora, fique se você inibido, né? descobrir o que você pode fazer com essas linhas você pode criar muita coisa. Então, eles começavam a criar. Eu disse, mesmo que seja uma linha, eu nunca dava nota vermelha para aula de arte. E eu botava beijo de luz. E eles perguntavam, mãe, professor, só dá tanto beijo de luz para iluminar a sua cabeça, para iluminar a tua mente, para você ser uma pessoa linda, crescer, ser iluminado. Até hoje eles tem uns que guardaram e botaram no quadro. Encontra comigo e diz assim, eu tenho o seu trabalho que eu fiz com a senhora, botei no quadro por causa dos seus beijos de luz. Maravilha. Regina, falamos aí do seu trabalho como professora, como artista, como na sua atuação no teatro, nos movimentos do teatro que você participou e também desses trabalhos de escritor. E agora, como é que faz? Porque você tem projetos pela frente? Tem um projeto tem um livro que foi lançado agora em julho, foi lançado em português, de capa dura, lindo livro. Eu sou coautora. São 10 poetas, escrevendo sobre 10 poetas que já se foram, que partiram, como Clarice Lispector, Cora Coralina, Cecília Meirelles. Eu queria Cora, mas não consegui. Quando eu fui escolher, não dava. Sobrou para você? Aí sobrou para mim Cecília. Ah, que ótimo. E eu achei ótimo, porque Cecília foi professora como eu, amava as crianças como eu, escrevia aquelas coisas assim, quem quer comprar um jardim com flores, borboleta de muitas cores. Então, a Cecília, eu me identifiquei muito com ela. Aí eu escrevi uma crônica em que eu caminho com ela. Eu entrei no túnel do tempo para conhecer a Cecília, nessa crônica, e caminho de mão dadas com ela e vou falando de tudo que ela vai fazendo. Esse livro sai agora? Esse livro foi lançado em Londres, na embaixada lá de Londres, dia 20, mas eu estava dia 20 aqui de Emília, contando história no Sesc, Festival de Inverno, então não pude ir. Aí vai ser lançado em inglês, é muito bonita a capa, muito, muito interessante, fizeram canecas e tudo. E eles fazem questão que eu vá e faça uma performance da poesia da Cecília Meirelles. É uma antologia, né? Ela vai ser lançada em Teresópolis também? Não sei se vai ser lançado no Brasil, aqui. Hoje não existe vão lançar, mais, parece que no Rio de Janeiro. Não existe mais países para isso, né? Hoje você pode adquirir o livro em qualquer... Mas eu tenho que ir, porque eles vão lançar em inglês e, segundo lá a embaixada, gostou muito do meu texto. Que bom. Gostaram muito mesmo. Ela disse assim, ela falou assim, ela falou separado do grupo, porque tem um grupo das escritoras. E ela falou separado, ela disse assim, não estou puxando seu saco, não, mas
Todo mundo aqui gostou demais do seu texto, gostou demais. E eu quero muito que você venha, porque ela vê na internet tudo que eu faço. Ela queria que eu fosse até fazer Imperatriz. Ela disse, não dá para me levar na mala a roupa da Imperatriz, aquelas anáguas todas, não dá. Mas uma performance, uma coisa mais simples, talvez dê. Aí eu falei com ela uma coisa assim. Então, entre os seus projetos está uma viagem internacional, vai ser bacana, é um lazer também, né? E ela quer que eu vá trabalhar com ela lá na Inglaterra. Queria que eu trabalhasse, porque ela trabalha com livros, com edição, com coisas ligadas às embaixadas. E então ela quer muito a minha presença, queria que eu disse, não tenho como ficar, porque eu tenho minha vida aqui, minha família, né? E meu neto vai comigo. Então, e tem outros livros para lançar. Tem esse que eu falo do Quiosque das Lendas, que é a lenda que não foi contada. Então, eu conto uma lenda, eu criei uma lenda falando das 4 lendas. Eu faço uma revisão das lendas que tinham naquela coisa. Nos painéis do Colasso, nos painéis. Né? E tem outros livros também. Tem a menina e o boi e a menina, não me lembro agora o nome. Tem vários livros escritos assim, já está escrito, rascunhado, né? Tem já que dar a arte final neles, né? Está escrito. Está lá no computador. Mas o importante é começar, né? Vai só concluindo aos poucos. A lenda que não foi contada, eu já estou tentando fazer umas fotografias. Eu quero fazer com umas fotografias de vestida de índio. Lá estava esperando o tempo melhorar, né? Porque eu escrevi no inverno frio. Para mim fazer umas fotografias lá em preto e branco, para ver se sai com desenho, com fotografia, mas uma fotografia não a minha pessoa, sabe? Mudar um pouco. Mostrar o ambiente que tem ali, né? E mostrar o ambiente lá, aquela coisa que é uma pena, né? Dá uma... o Mirante da Grande Guarani, que é o nosso quiosque das lendas, que tem as 4 lendas indígenas contadas pelos azulejos do Jorge Colasso, aquilo era muito bonito, e era ignorado quando estava intacto, né? Quem viveu ali os anos 30, 40, 50 era um ponto turístico, mas hoje é uma atração maior os escombros do Mirante do que o próprio Mirante era quando ele estava intacto até perto dos anos 70. Né? Então ele tem que ser visto também pela sua importância histórica, pela sua importância artística, mas também pela sua importância histórica como escombro, porque o escombro, além de contar, de manter os indícios das histórias indígenas, ele traz também essa informação da falta de manutenção, do desmazelo da sociedade. Né? Isso é uma forma também de... manutenção, secar... plantar pelo menos umas flores ali por volta, jogar uma semente, sei lá, fazer alguma coisa. Mas aquele mirante como escombro, ele passa uma mensagem também da nossa incapacidade de cuidar do nosso patrimônio público, né? Do nosso patrimônio histórico. Uma grande verdade. Isso aí é uma informação que deve ser vista, porque eu participei de movimento pela restauração do mirante e em algum momento eu disse mais de uma vez que tão importante quanto restaurar é mostrar para as pessoas que ele pode ser destruído de novo. Porque restaurar e não cuidar, como não cuidaram nos últimos anos, principalmente dos anos 60 para frente, mas ele não foi tombado. Ele vai voltar a ser um escombro de novo. Ele não foi tombado. O que é um perigo, né? Porque os nossos bens tombados estão tombados. Está aí a casa das Perry, que virou um lote de novo, né? Está aí vários outros sítios históricos que não estão sendo preservados. Né? Eu tive agora recentemente no Parque Imbuí e vi a casa do Olegário Mariano completamente desfigurada, embora seja um bem tombado. Né? Arrancaram o telhado, mexeram na característica externa. Do Olegário Mariano? A casa está intacta, mas alterada. E a casa, o valor histórico dela é por ela ter sido a casa do Coronel Clausen, por ser uma das fazendas... Tem aquele poema que um sítio histórico, né? Até. É o sítio... tem o poema dos Sete Cedros, né? E o poema do Olegário Mariano, que é a Toca da Cigarra, onde ele diz... Né? Que é lindo. Ou seja, a casa foi motivo para 2 grandes obras de arte, né? Da escrita. Eu estive lá, a última vez que eu estive lá, estava tudo certinho, tudo direitinho.
O moço deixou a gente entrar para ver, eu fotografei. Tem aqueles azulejos também na casa com internos, né? com escrito... Nós tivemos ali, linda. nós tivemos o privilégio daquela propriedade ter sido adquirida pela família do Benchimol. O doutor Benchimol, depois ele morre, a filha, a advogada, tomou conta daquilo, ficou na mão da família Benchimol até bem recentemente. E a cidade não percebeu ainda, a municipalidade não percebeu a importância daquele sítio histórico da literatura brasileira. Você vê que ali se encontravam os grandes autores da literatura brasileira, naquela casa do Olegário. Muitos. Muitos. E você vê que em 2011 aconteceu aquela tragédia toda e ali não aconteceu nada. A casa ficou... meio que protegido, né? Protegido. Impressionante. Impressionante. Então, esse livro aí é a primeira edição. E vai vir a segunda edição, como eu te falei, falando sobre os atores. Aí a capa vai ser só falando sobre os atores que passaram por mim, né? Como Osair, alguns estão aí ainda. Osair Furtado, Sabrina Passarelli, todos os atores que estão por aí, né, fazendo alguma coisa, ou também aqueles que estão se dando bem, que nem essa médica que perdeu a timidez nas aulas de teatro, hoje é uma grande referência nacional em outros países. E vai ser sobre... Já está bem adiantado o livro. Eu escrevo o que eles fizeram comigo e coloco o que estão fazendo atualmente. O que eles estão fazendo. Entendeu? Esses e está livros, ficando muito rico. Esses livros temáticos da memória são importantes. Eu mandei até uma parte para uma delas verem. Uma das atrizes leu e disse assim, Naná é meu apelido carinhoso que eles me chamam, né? Que meu pai que botou esse apelido. Naná, eu não mereço, Naná, eu sou isso tudo, Naná, não mereço isso tudo. Que bom. Porque aí eu falo muito, tem muita coisa meu, né? Porque eu tinha que contar a minha história. Que esse livro aí, a Liliane chegou para fazer revisão, e se você estava lá no dia, eu falei. Ela, quando fez a revisão, ela disse, você conta todas as suas histórias aqui de teatro, as tuas peças de teatro, mas você esqueceu de falar de você, como filha, como mulher, como professora e atriz. Aí eu tive que voltar lá atrás, nos meus 9 anos, falar da Climéia Nascimento, que é a mãe da Pauline Nascimento, que foi minha professora na época, Falzete, que morreu recentemente. Falzete, já bem de idade, né? A Falzete, bem de idade. Também me ajudou, estava nesse dia. E eu tive que fazer teatro porque a menina que... Elas arranjavam emprestado o cinema do José Português, Zezé Português, pai do Nilma, né? Que tinha um cinema lá. E ela arranjava aquele cinema que tinha palco e tudo, e ia todo mundo assistiu o final do ano com os alunos lá falando seus poemas, suas coisas, né? E ela botou uma menina para falar, o Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. E a menina, no dia não foi porque era crente, naquela época crente não podia botar calça comprida, nem se vestir de homem, e o pai não deixou. E eu disse para a dona Cleméia, eu sei tudo, eu sei. Eu, 9 anos. Aí ela disse, então fala aí para mim. Eu lá na garagem, que era o camarim. Aí eu falei, ela disse, então você vai. Me botou, me vestiu de homem, nem minha mãe sabia que eu ia aparecer lá de homem, porque a mamãe não estava sabendo. Aí me vestiu de homem, botou chapéu, bota, e eu entrei lá, falando, vocês disseram, não sabe quem eu sou, creio que não, pois não há quem não se acabe por me chamar um figurão, vocês aí estão ficando tontos, com uma cara de jururu, não se espante, eu já lhes conto, eu sou o Jeca Tatu, foi o moço seu Lobato que me carregou para cá, me apanhou de lá dos matos para eu vir para captar. Então, o poema é assim, está aí no livro, você pode ler, é muito bom. Aí eu falei... E entra no final um grupo de alunos cantando a música, porque no final ele fala assim, trouxe comigo meu pinho, que chora, que inter faz dó, e repinica baixinho, faz fita como ele só. Vocês querem ouvir? Espere. É assim que eles cantam. Aí entre as crianças, né, os meus colegas, cantando a musiquinha junto comigo, e eu fingindo que estou tocando violão.
A plateia ficou de pé. E isso foi todo mundo, cachorro, papagaio, todo mundo. Né? De pé, aplaudindo aquela mão forte, né? Antigamente, aquilo ficou no meu consciente. Ficou o bichinho do teatro entrou ali. E ficou. Isso com os seus 9, 10 anos. É, verdade. Muito bom. E esse teatro, esse cinema que a Edna está falando, ficava na Posse. Que coisa, né? Os bairros tinham cinema antigamente em Teresópolis. Não, cinema, quando tocava o primeiro sinal, era para você começar a se arrumar. O segundo, você saía de casa. O terceiro sinal já era para começar o bairro inteiro sabia, tipo o sino da igreja. É isso. Gente, que conversa boa que eu tive com a Edinara aqui. Foi muito bom lembrar da sua história de professora, de artista. Quando você tiver tempo, você lê, que aí no final, né? Não, no final do livro, carinho, além de ter os depoimentos dos atores, quem mandou para mim... E eu estou nesse livro, né? Estou por aqui, em algum lugar, né? Eu tive o privilégio de sair no seu livro. Muito bom. Ele tem muita informação boa também, que eu falo também dos grandes teatrólogos, como Stanislavski, né? E Shakespeare, e eu falo tem texto deles aí que me ajudaram muito. Eu conto a história do Exupéry, a gente fala muito... muita gente não conhece a história do Exupéry. Aí do aviador, né, que vai passar no Brasil por acaso. Um resumo de uma história. Boa parte, inclusive, até tem essa história de que é possível que parte do Pequeno Príncipe ele tenha escrito em Natal, no período que ele ficou com seu avião dando defeito em Natal, né? E ele fazia essa linha da Argentina, Chile, Brasil, então é o correio, né? O correio francês, né? Eu imagino, o Pereira, com a cultura dele, deve ter ficado encantado com essa passagem, né? E esses livros são muito interessantes, embora sejam temáticos de um assunto específico da história de Teresópolis, né? Ele é um fragmento, né, da história local. A gente fala dos grandes autores da cidade, da história local, como Osíris, Armando Vieira, o Paracampo, o João Oscar, né, o Gilberto Ferreira, né, que são as referências dos livros de história, mas temos também aqueles livros despretensiosos que trazem relatos da história e que são também complementos dessa história que vai contada nos livros, que é uma forma de guardar em documento, como se guardasse num documento de um cartório, a história de uma cidade. Então, parabéns pelo livro A Fantasia da Fantasia, parabéns pelas suas outras incursões na área da literatura, é sempre bem-vindo, né? E muito obrigado. Aqui, eu só tenho esse, que eu não posso estudar, mas tem aqui a introdução, o prefácio. Que você faz sobre... É meu, tá vendo? Edna Corradini. E aí ela pediu, eu não ia escrever poema, não, mas ela pediu para mim escrever um poema sobre a Imperatriz. Né? Todos os poemas falando. Tem cada poema lindo sobre a Imperatriz, porque a Imperatriz, ela foi uma grande mulher, né? Foi uma mulher que no aniversário dela, ela vendia as joias para alforrear os escravos. Então, esse livro da Verônica dos Anjos, ele chega numa hora muito boa de dar memória à Imperatriz e dessa relação da Imperatriz Teresa Cristina com Teresópolis, né? Parabéns a Verônica e pelo seu trabalho na área da cultura. Então tem aqui, eu estou até de Imperatriz, ela pediu para mim botar a foto. Aí quando ela pediu, eu escrevi Alma de Princesa, Teresa, alma de princesa. Nela descrevi minha alma, porque eu me inspirei muito nela. Foram dois personagens que me marcaram muito, a Emília, que me deu muita criatividade. Realmente, como eu comecei a fazer a Emília, a criatividade... A Emília é lúdica, eu tenho um poema meu que falo sobre ela. Ela é intuitiva, né, criativa, então me ajudou muito. E a Imperatriz, nossa, me ajudou na parte de história, de querer mais história, de pesquisar mais, de ler mais sobre história. Quando eu li, eu vi nela, assim, Teresa, alma de princesa, nela descrevi minha alma, me debrucei sobre a sua história, revi cada vírgula, cada ponto, cada versão, cada gesto, cada curva. Então, eu não posso te dar porque eu só estou com esse. Boas palavras, então, para fechar o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Edna, pela presença no nosso programa Histórias de Teresópolis. Eu fico feliz. A próxima aparição nossa por aqui. Muito obrigada mesmo. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Eu te admiro muito, eu coloquei aí, admiro muito o seu trabalho
de história na nossa cidade. Isso é muito importante. Obrigado, Dina. Falou, gente. Até a próxima, então. Até a próxima, Vanderlei.